Você tem um negócio, mas será que realmente é um empresário ou apenas um dono de empresa? A diferença entre os dois pode determinar se você vai crescer ou vai ficar preso na sua operação para sempre. Vamos direto ao ponto. Muita gente confunde empresário com dono de empresa. Isso é muito comum em todas as pessoas que estão iniciando ou até mesmo as pessoas que já têm um negócio há bastante tempo e ainda têm essa dificuldade de saber se é um empresário ou se ela é apenas o dono da empresa. Pode até não parecer, mas existe uma grande diferença entre um e outro. O empresário é aquela pessoa que trabalha no negócio, que cria sistemas e processos, a empresa funciona sem ele, tem um ativo que gera valor, exemplo, investe um e volta dois, investe um e volta três, e pensa estrategicamente. Esse é o empresário. É a pessoa que sabe criar processos, é a pessoa que sabe definir estratégias do jeito certo, é a pessoa que sabe fazer com que seu negócio funcione sem ela estar dentro do negócio. E o dono de empresa é aquele que trabalha dentro do negócio e faz de tudo pela empresa. Se ele parar, a empresa para. Se ele morrer, a empresa morre junto com ele. Então, esse é o dono de empresa. Tem um negócio disfarçado de. Tem um emprego, na verdade, né? Disfarçado de negócio. Que, na verdade, é apenas o local onde ele vai fazer o serviço e vai executar todos os dias tarefas operacionais. E não vai agir como empresário de forma estratégica, pensando em novos negócios, pensando em como evoluir o próprio negócio e, além do mais, pensando em criar negócios mais lucrativos, né? Além de colocar o negócio dele para se tornar uma empresa mais sustentável e uma empresa que possa crescer, mesmo sem ele estar dentro do negócio. Um exemplo clássico disso é a Apple, né? Steve Jobs, depois de criar a Apple, morreu e até hoje a Apple existe. E isso tem outros negócios também que têm o mesmo processo, que já teve sucessões de famílias e ainda continua existindo. Por quê? Porque é o empresário que criou o negócio, criou processos claros, criou tudo que ele deveria criar para a empresa continuar viva, mesmo sem ele. E o dono de empresa não consegue fazer isso. Existem muitos negócios que acabam assim que o dono de empresa morre. Se você ainda está em dúvida, se você é um dono de empresa, existem 5 sinais que vão definir se você é um dono de empresa ou se você é um empresário. E aí o primeiro sinal, você é insubstituível. Se sua empresa não funciona sem você, não tem uma empresa, você tem um emprego. Então sua empresa precisa funcionar sem você. Se você, por algum motivo, não conseguir ir para a empresa vai conseguir funcionar, você faz tudo dentro da sua empresa. Esse é o terceiro sinal. Você vende, você atende, você é o financeiro, você mexe com estoque, você confere folha de pagamento, você faz tudo. Você então é um empregado da sua empresa e não é um empresário. Você apenas trabalha para você mesmo. Sem você, nada acontece. Você não pode tirar férias, porque isso é impossível. Você não pode ficar doente, porque sua empresa não funciona sem você. Você não pode sair do celular, você precisa ficar 24 horas no celular tentando resolver algum problema de vendas, algum problema do financeiro, algum problema do atendimento. E para você resolver tudo isso, você precisa colocar uma pessoa que consiga resolver e automatizar, criar processos dentro da sua empresa, quem executa, quem faz, quem resolve isso, para que você não fique 100%, que a sua empresa não fique 100% dependente de você, que a sua empresa consiga viver sem você. Você não tem processos documentados, tudo está na sua cabeça. Ninguém sabe fazer as coisas do jeito certo além de você. Isso é um problema muito comum nas empresas, que apenas você ou um colaborador específico seu sabe fazer tudo. E que se você ficar sem esse colaborador, você não consegue viver sem ele. Sua empresa não consegue funcionar sem ele e sem você, especificamente. Mas se você criar e tiver documentado tudo que você vai ter que fazer, quem executa tal processo, quem aprova tal processo, quem faz isso, quem faz aquilo, você vai ter o processo mais claro, você vai conseguir automatizar o seu negócio. Então, isso é uma dica muito importante que você precisa implementar no seu negócio, não amanhã, você precisa implementar no seu negócio hoje. Porque se você é refém da sua empresa, você não vai conseguir criar uma empresa sustentável a longo prazo. E aqui eu vou te entregar um processo claro do que você pode fazer dentro do seu negócio hoje, para você não ficar refém da sua empresa, para que a sua empresa não fique refém de você, principalmente, né? Você precisa ter tudo documentado, tudo, absolutamente tudo documentado. Todos os processos, de quem executa, quem faz, quais são os documentos que precisam ser feitos. Você também precisa ter um processo de contratação bem claro. Você precisa contratar conforme sua cultura. Você precisa contratar pessoas que estão enquadradas com o seu processo. E aí existe a contratação conforme cultura e o acompanhamento da contratação. Porque se você contrata uma pessoa, você fez o seu processo seletivo, a pessoa passou no seu processo seletivo, ela está enquadrada na sua cultura, mas a pessoa
não seguiu sua cultura nos próximos 6 meses, nos próximos um ano, você precisa tirar essa pessoa. Porque essa pessoa é uma fruta podre que está dentro do seu negócio. Exemplo, se você tem uma maçã e está dentro de um saco de maçã, e a uma maçã está estragada com mofo, todas vão estragar. Então isso é importante. A cultura é uma coisa que a gente não pode negociar. A cultura é inegociável. O terceiro passo que você precisa resolver é delegar com sistemas. Você não precisa jogar tarefas. Ah, essa tarefa aqui é sua, essa tarefa é sua, e amanhã tirar essa tarefa de uma pessoa e colocar em outra. Você precisa ter tudo documentado. Você precisa colocar tudo em sistema. Ó, você resolve isso, você faz isso e você executa essa parte. Essa outra parte já não é sua, essa outra parte é de outra pessoa. Porque se você não tem isso, você não consegue criar um processo e uma cultura forte dentro da sua empresa. Não é o que você fez ou deixou de fazer, ou que você fez tarefas operacionais. No final do dia, você precisa medir resultados, você precisa avaliar indicadores, você precisa saber se o seu negócio está funcionando do jeito certo, porque se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada. Pode ser com você ou pode ser com a sua empresa. Porque se você focar em apenas uma coisa, você não vai conseguir acompanhar todos os processos. Então você precisa medir resultados. Você precisa saber se tudo que você almejou e tudo que você delegou para outras pessoas foi executado. Então você precisa ter resultados. Isso é o que mais importa no final do dia. Trabalhe na estratégia. Reserve um tempo semanal. Não dentro do seu negócio. Reserve um tempo semanal só para você, para que você consiga estudar e ver o que você pode fazer no seu negócio. Às vezes você vai para sua casa, vai ali, se isola um tempo, uns 10, 20 minutos, e você consegue ver e entender o que você pode fazer no seu negócio, que vai resolver um problema daqui 10 dias, daqui um ano, daqui 5 anos, e aonde que você quer chegar. Isso é muito importante, né? Qual que é o seu objetivo final, e não qual que é o seu objetivo do passado, porque o passado a gente não consegue controlar, mas o resultado do futuro a gente consegue. Teste definitivo para saber se você é um empresário ou se você é apenas um dono de empresa. E aí, esse teste, eu vou pedir para que você faça, primeiramente mentalmente, né? Claro, para você não falir sua empresa se ela não tem um processo muito claro. Você vai tirar 30 dias de férias sem acessar o e-mail, sem atender ligações e ver se a sua empresa continua funcionando perfeitamente. Se sua empresa não funcionar perfeitamente, é porque tem alguma coisa errada. Tem algum processo que não está no lugar certo. Tem alguma coisa que você precisa corrigir para que você consiga criar uma empresa que seja autogerenciável. Uma empresa que consiga viver sem necessariamente você estar dentro dela. Se a resposta for não, eu não consigo tirar 30 dias, ficar sem acessar o e-mail, ficar sem atender ligação, então você não é um empresário, você tem apenas um CNPJ. É isso que você tem e você não tem um processo claro dentro do seu negócio. Olha, se você assistiu esse vídeo e você entendeu que você é um dono de empresa, você não precisa ficar para baixo, você não precisa ficar triste que está acontecendo, você precisa de uma única coisa. Você precisa entender que isso é o momento e não é o final. Você precisa entender que você precisa criar processos, que você precisa documentar tudo para que o seu negócio continue funcionando sem você. E esse é um vídeo não para te deixar desanimado do seu negócio e imaginar que ele não presta, né? Que ele não funciona. Isso é um vídeo para que você se motive e crie um negócio que seja autogerenciável. Um negócio que consiga gerar valor para outras pessoas. Um negócio que tenha processos e que não seja dependente 100% de você. Então, se você é um empresário ou apenas um dono de empresa, deixa aqui nos comentários e me diga o que você está fazendo para corrigir se você é apenas um dono de empresa. E você que já é um empresário, também deixe nos comentários um comentário que vai ajudar outros empresários e que vai motivar eles a crescer e a desenvolver processos dentro da empresa. Então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que deseja ser um empresário e não apenas um dono de empresa. E se você se identificou com esse vídeo, faça as 5 etapas que eu falei aqui, que você vai ver uma transformação incrível dentro do seu negócio.